Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos estudar aí sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais da aula 22, tá, turmas? Aula 22, gêneros textuais sobre história em quadrinhos, turmas. Vamos ver aí a história em quadrinhos, que com certeza vocês já conhecem esse gênero textual, bastante famoso. Os jovens e adolescentes adoram esse tipo de gênero. Vamos lá? As histórias em quadrinhos são as HQs, né, conhecidas como HQs. São textos narrativos que apresentam personagens, espaço, tempo e, sobretudo, o enredo, caracterizado pela sequência das ações. Então, são pequenas histórias, né, são narrativas, em que elas terão personagem, espaço, né, o tempo. A diferença é que, em vez de narrado, o diálogo é retratado de forma direta, representado pelos balões em consonância com a linguagem verbal e a não verbal. Então, observe que aí, nas histórias em quadrinhos, ele é um texto narrativo, só que em forma de diálogo, ou seja, vai ter os personagens, esses personagens vão estar conversando, né? E aí, em cada quadrinho vai estar sendo retratada as ações da história, né? E devemos associar aí a linguagem verbal e não verbal na leitura desse gênero textual. Por quê? Porque vai ter imagens, né? Vai ter a fala do personagem. Então, sempre nós devemos observar esses dois elementos importantes das histórias em quadrinhos, que é a linguagem verbal e não verbal. Verbal são as palavras e não verbal são os símbolos, as imagens, né? O que está mostrando em cada um dos quadrinhos, ok? E aí nós temos os tipos de gêneros textuais. Aliás, nós temos os tipos de quadrinhos, que é os cartoons, os mangás, os gibis, as tirinhas, caricaturas, charges, as comics, são os mais conhecidos, né? E nessas histórias nós vamos ter os balões. Esses balões, eles podem ser de várias formas, né? De vários formatos. Eles apresentam a fala do personagem, sua posição, né? Da esquerda para a direita, indicando a ordem das falas. Então, observe que nós temos vários modelos aí, né? Nós temos em forma de nuvem, nós temos em forma de quadrado, né? Nós temos em forma de círculo e temos o que é todo com as pontas, né, pontiagudas aí, né? Cada uma delas também dentro do texto vai ter um significado, tá? Um tipo de fala, né, que o personagem vai estar conversando, dialogando com o outro personagem. Então, os apêndices desses balões são os rabiscos, né? Ou caudas que os balões apresentam para indicar de quem é a fala. Então, você observa que, aqui nesse exemplo, vamos voltar aqui na cartela anterior, só para mostrar rapidinho aqui. Os rabiscos são esses pequenos... São esses pequenos, os rabiscos, né, que vão estar mostrando no texto a fala do personagem. Geralmente ele vai estar na direção da boca do personagem ou ele vai estar acima, né, da cabeça do personagem. Se o personagem estiver nessa posição, vai estar para a esquerda. Se ele estiver no outro posicionamento, como esse caso aqui, ou vai estar direcionado sempre para a boca do personagem ou em cima da cabeça, tá? Para indicar que a fala é dele, ok? Então, as linhas cinéticas, o que são as linhas cinéticas? São usadas para indicar o movimento. Então, no caso, nós podemos ter o balão todo inteiro, né? Como aqui pode voltar, aqui, ó. Ele vai estar aqui. O traço dele vai estar completo, não vai ter nada, não vai ter nenhum tracejado, né? Mas ele pode também estar todo pontilhado, né? Assim, indicando um sussurro, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá?
E as metáforas visuais são sinalizações visuais usadas para transmitir situações da história sem usar texto verbal. Então, aqui são as imagens, né? Os desenhos. Por exemplo, o coração, ele simboliza amor. Então, isso vai ser uma metáfora visual, tá? As vinhetas são os quadros que emolduram o momento de uma ação. Ou seja, cada quadrinho vai estar emoldurando essa história, né? Porque ela é uma história em quadrinhos, ou seja, o primeiro quadrinho pode estar completo, o quadrado pode estar completo, formando um losango, né? Assim. E aí, o quadrinista, ele pode também optar em não ter esse quadrado, né? Depende do estilo que ele quer adotar nessa história. Mas, usualmente, ele vai estar completo, né? Os quadradinhos, né? Formando a história, ok? Seguindo, então, nós vamos para as características das histórias em quadrinhos. Então, o personagem pode ser visualizado e o que ele fala é lido em balões, no discurso direto, ou seja, o próprio personagem falando diretamente no texto, tá? Por isso que vai ter esses balões, indicando a fala do personagem. Geralmente é um texto curto, construído com um ou mais quadrinhos, com presença de personagens fixos ou não, que cria uma narrativa com desfecho inesperado. Claro que aí depende do tema, né, que vai estar relacionado a essa história. Nós temos vários tipos de tema, temos crítica, ironia, uma questão ambiental, né? Então depende do que o quadrinista quer colocar como tema na sua história, né? Então vai ter a valorização dos desenhos, em que aparecem as expressões fisionômicas das personagens. Então, como os personagens são desenhos, as expressões fisionômicas, elas serão bastante importantes, porque ele vai mostrar o que o personagem está sentindo, o que ele está falando, o que ele está fazendo. Então, essas expressões, elas são muito importantes para nós fazermos a análise correta do que o personagem está fazendo, o que ele está sentindo também, né? E aí nós podemos utilizar também nessas histórias as onomatopeias e símbolos, né? O coração, por exemplo, ele significa amor, né? Que é a mesma coisa lá das metáforas visuais, né? A estrela para soco, ou seja, houve ali uma ação, né? Uma ação brusca, né? De impacto, então vai surgir a estrelinha indicando essa ação, né? Que ocorreu. O raios, caveiras para xingamentos, né? Quando o personagem está aborrecido, estressado ou com raiva, né? São essas imagens que vão aparecer para indicar o que o personagem está sentindo, tá? Diferenciação do corpo das letras, né, para indicar a entonação. Então, a letra, ela também vai ter um significado. Se ela tiver em letra pequena, ela vai significar o cochichar, né? E a letra grande, o gritar. Então, também é um elemento que vai identificar, né, essa entonação de voz, né, do personagem. São compostas por linguagem verbal e não verbal, fazendo uma associação entre imagens e palavras, né, procurando facilitar o entendimento do leitor. Então, é importantíssimo fazer essa relação da linguagem verbal e não verbal, para que você possa entender, compreender, fazer a interpretação correta do que aconteceu, né, em cada ação na história, tá? As onomatopeias também são figuras de linguagem, né, que são palavras que representam sons e os ruídos, né? Então, por exemplo, do soco, né, vai aparecer lá, ou de uma explosão também. Tudo aquilo que estiver relacionado a ruídos e sons, seja de nós humanos fazendo ou da natureza, as onomatopeias vão estar presentes. E as metáforas visuais, que eu falei para vocês, são sinalizações visuais usadas para transmitir situações da história, sem usar um texto verbal. Por exemplo, para mostrar que o personagem está nervoso, né, há uma fumacinha saindo da cabeça dele. Então, essa fumacinha vai estar indicando que ele está irritado,
porque ele está nervoso. Então, é um símbolo, né? É uma imagem que vai estar dando esse sentido, tá? Aí nós temos também os pregos, raio, estrela, bomba, caveira e outros signos que sugerem palavrões, termos ou pensamentos agressivos. Então, essas imagens com prego, raio, estrela, bomba, caveira e outros signos que podem significar palavrões e pensamentos agressivos do personagem, daquilo que ele está pensando, né? Daquilo que ele está reagindo, então vai aparecer essas imagens, esses símbolos, tá? Justamente você vai fazer essa interpretação no momento de fazer a leitura da história. Os balões, voltando lá para a questão dos balões. O balão indica a fala ou o pensamento do personagem. O efeito é obtido por meio de variações do contorno que formam um código de sentido próprio na linguagem dos quadrinhos. Então, mais uma vez, o balão ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai também dizer o que está acontecendo na fala e no pensamento desse personagem. Então, seguindo aí, nós vamos ter, nós temos várias formas, né, do balão. Expressivamente é o mais neutro dos balões, né, apresenta linha contínua, reta ou curva. Então, observe aí que nós temos vários modelos, né? Temos em forma de nuvem, temos em forma de círculo, temos em forma de, com as pontinhas todas pontiagudas, né? E, dependendo do que está acontecendo na ação da história, eles têm um significado, tá? Vamos lá para o primeiro exemplo. O balão fala. Esse molde simula a fala, dita em tom de voz normal. Por isso, convencionou chamar de balão fala ou balão fala. Então, você observa que ele está com o tracejado contínuo, normalmente, né? Não tem nenhuma falha, apenas o rabiscozinho indicando aí, que vai indicar a fala do personagem, ele que está falando, né? Vai estar na direção da boca ou acima da cabeça. E nós temos o balão cochicho, né, que as linhas tracejadas sugerem voz baixa ou o sussurro. Então, vocês estão observando que ele está todo tracejado, né? Então, aqui significa que a voz está baixa. Então, quando você vê numa história em quadrinho esse tipo de balão, você vai logo perceber, o personagem está falando baixo, então ele está cochichando. E aqui, sempre vai aparecer o rabiscozinho aqui indicando a fala do personagem, de quem está falando, tá? E o balão de pensamento, você vai observar que ele apresenta em forma de nuvem, revela o pensamento e o apêndice é formado por bolhas. Observe aí, tá em formato de nuvem, né? E aqui, você percebe que é completamente diferente lá do outro, né? Dos outros dois modelos. Aqui está em forma de círculo, as bolinhas. Então, você olhando para essa imagem, para esse balão, você vai logo perceber que é um pensamento. O personagem está pensando, ele não está falando, tá? É bem diferente. E o balão grito, o seu contorno apresenta recortado, né? E irregular, como uma explosão. Sugere um tom de voz alto. Então, por exemplo, se o personagem está gritando, geralmente vai se utilizar esse tipo de balão, tá? Então, quando você vê na história esse tipo de balão, vai logo indicar para você que o personagem está gritando, está falando alto, tá bom? Então, essas são as características dos tipos de balão, tá? Vamos a mais um exemplo, o balão uníssono. O balão uníssono reúne a fala de diferentes personagens, falando a mesma coisa, mas de um apêndice. Então, observem que nesse desenho ele tem 3 apêndices, que são os rabiscozinhos, ó. Tá aqui 1, 2, 3. Então, significa que nós temos aí 3 personagens falando a mesma coisa, tá? Então, usa-se essas 3 pontinhas. Se for dois personagens falando, vai ter só 2 rabiscozinhos, tá? Que sempre vai estar na direção dos personagens, tá? Então, como se trata de história com diálogo, sempre vai ter 2 personagens, né? Um dialogando com o outro.
Mas nós podemos também ter quadrinhos com um único personagem. Ele pode conversar com ele mesmo, fazendo aí um monólogo, como é muito característico das historinhas da Mafalda, né? Que nas historinhas dela tem alguns quadrinhos que mostra ela conversando com ela mesma. Então, isso também pode acontecer. Depende do estilo, né, que o quadrinista escolhe para fazer as suas histórias, tá bom? Então, seguimos aí agora para a nossa DLI, tá? Participem aí no chat, estou acompanhando vocês. E daqui a pouco eu retorno com vocês. Vamos lá para a questão 1. Então, vocês vão ter a questão 1, prestem atenção, tá? Em cada um dos quadrinhos, o que está acontecendo, o que os personagens estão fazendo, né? O que está no terceiro quadrinho, tá? Contando sempre sempre iniciando, que eu estou agora perdida aqui no sentido aqui da direita para a esquerda, né? E aí você observa sempre 1, 2, 3, conta 1, 2, 3, né? O último quadrinho. E aí você vai prestar atenção no que está pedindo o enunciado da questão, tá? O que representam as formas cof, cof no primeiro quadrinho, atim no segundo quadrinho, né? Nós falamos aí das onomatopeias. Presta atenção no que significa cada um dessas palavras, tá bom? Aí nós temos uma segunda questão que está relacionada ao mesmo quadrinho. Aí vocês vão fazer a leitura direitinho, tá? Fazendo a associação da imagem com as palavras, tá? Para que vocês consigam chegar à resposta correta. Então, tenham aí todos uma boa atividade, daqui a pouco eu retorno com vocês.
Muito bem, turmas. Estou vendo aqui a resposta de vocês no chat, né? O Pedro Henrique respondeu, não respondeu. Quem respondeu foi a Rosemary. Rosemary respondeu a questão 1, letra C. E quem mais? A Cleudiene respondeu a letra D. Mas tem que dizer qual é a questão, se é a 1 ou se é a 2, tá? Vocês podem colocar assim, ó, 1, tracinho, letra C, 2, D, entendeu? Que fica melhor para fazer a distinção, né? Do qual questão vocês estão respondendo. Então, por exemplo, a Sueli respondeu questão 1. Questão 1, ela não respondeu. Não colocou lá Aliás, a questão 1 é para responder, o próprio aluno responder, né? Aí a Maria Alice respondeu a 1, letra D, e a 2, letra C. Porque na questão 1 tem duas questões, né? E a Ana Carolina respondeu a letra B. Mas tem que dizer se é da primeira ou se é da segunda atividade. Tá? Na primeira expressão tosse, né? Alguém respondeu. A primeira exprime tosse e só isso. Faltou mais uma respostinha aí. O Adno respondeu a letra C, mas não disse se é a questão 1 ou 2, né? Quem mais respondeu? A Cleudiene, né, respondeu a letra D, mas a gente não sabe se é da primeira questão ou da segunda. A Rosemary respondeu a questão 1, letra C. Deve ser a letra B, né, que foi pedida aí na questão 1. Então, vamos seguir lá para a nossa tirinha, nossa história em quadrinhos. Vamos lá. Então, nós temos aí Coffee Coffee, temos dois personagens. O homem faz Coffee Coffee e a mulher faz a Tim, né? E no terceiro quadrinho, você observa que diz assim, ó, vocês só podem entrar se utilizarem as máscaras de proteção. Nesse aviso que está bem pequenininho, está escrito assim, ó, uso obrigatório de máscara, tá? E aí vocês percebem que os personagens estão sem máscara, não é verdade? O homem e a mulher. Então, o que foi pedido aí nessa questão? Ó? O que representa as formas Coffee Coffee no primeiro e a Tim no segundo quadrinho. E o terceiro? O terceiro quadrinho indica que a personagem está... Vamos lá. Alguém respondeu a letra C, né? Bom, a resposta correta daí, gente, é o seguinte. Na primeira questão, na letra A, o Coffee Coffee e o Atim significa que o personagem está tossindo e espirrando, né? É isso que significa. E a letra B, a resposta correta é a letra B, falando ao telefone exigindo cumprimento de uma norma, né? Por quê? Porque a personagem não está lá no telefone e ao mesmo tempo não está exigindo que se cumpra a norma que está se pedindo ali no recado, né? Não pode, no aviso, não pode entrar sem máscara, uso obrigatório de máscara. Então ela está pedindo que se cumpra uma ordem, uma norma, né? E a segunda questão, vamos lá para a segunda, nós temos aí a segunda questão. Vocês para ler novamente a tirinha, né, e ver o que está se pedindo dessa tirinha. Qual é o enunciado que está se referindo à leitura da segunda questão? Vamos lá. Vocês só podem entrar se utilizar as máscaras de proteção. Então, no terceiro quadrinho, né, está se referindo ao terceiro quadrinho. Os termos destacados indicam que a personagem recepcionista, o que ela fez? Uma proposta, realizou uma persuasão, impôs uma condição ou fez uma promoção? Ela fez uma imposição. Quando ela diz só pode entrar se, né, uma partícula de condição, né, se estiverem utilizando as máscaras. Então, a resposta correta é a letra C, tá, turmas? Então, você deve sempre observar o que está sendo colocado em cada quadrinho, o que cada personagem está fazendo, né? Para que vocês possam chegar à resposta correta, tá?
Porque no último quadrinho, no terceiro quadrinho, o que estava se pedindo? Que eles usassem máscara e eles estavam sem, né? Além disso, já havia o quê? Havia um aviso, né, impondo, né, um recado, uma informação, uso obrigatório de máscara. Então, por isso, é a resposta C, impôs uma condição. Ok, turmas? Então, desejo a todos uma boa noite e até uma próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.